bom dia para você, um ótimo domingo. Quero você com a sua lição na mão e hoje nós vamos falar sobre um profeta deprimido. Eu gosto muito de falar, de estudar a respeito de Elias, porque ele mostra muito das nossas fragilidades enquanto ser humano. Nós gostamos muito de ver cenas e histórias de vitória. Tanto é que a maioria das pessoas gosta muito de filme de super-heróis. Por quê? Porque ele sempre vence. Porque ele sempre se dá bem. E a gente gosta disso, de histórias onde ali os personagens conseguem grandes vitórias. E principalmente se isso for algo um pouco mais fácil. Só que no caso de Elias, a Bíblia é muito clara, muito transparente em relação à condição, ao que aconteceu com Elias. Desde aquele tempo, imagina, lá no Antigo Testamento, nós já vemos um relato de um profeta, de uma pessoa de Deus que teve depressão. Aí, isso, em primeiro lugar, serve de exemplo para você entender que você cristão, que você adventista, também pode ser acometido por problemas psicológicos, por transtornos mentais. Qualquer pessoa está suscetível ao adoecimento da mente. Uma carga de trabalho exaustiva, uma rotina muito puxada, onde você não tem tempo para descansar, ambiente de muito estresse, muitas preocupações, tudo isso pode desencadear a curto ou a longo prazo transtornos mentais. E o exemplo de Elias vem para a gente entender que o fato de ser cristão não impede que você tenha uma depressão, não impede que você tenha uma crise de ansiedade, não impede que você tenha uma crise de pânico, porque isso é do ser humano, nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós somos suscetíveis às coisas que são decorrentes do pecado. Então, o principal é compreender o quê? Quando nós compreendemos isso, que todos nós estamos aí no mesmo barco e todos nós somos suscetíveis às mesmas coisas, nós precisamos compreender que Deus, ele tem uma preocupação para com essas pessoas. Deus, ele tem o cuidado de deixar na Bíblia um exemplo para dizer, olha, não é de agora. E é possível passar por isso, é possível vencer essas situações. Só que quando nós vamos afundando e cada vez mais difícil levantar, e aí nós chegamos no ponto mais baixo da vida, no fundo do buraco, nós pensamos que Deus não vai conseguir nos usar. Nós pensamos que ali todos os nossos talentos foram enterrados e não tem nada de bom a ser oferecido. Porque quando nós estamos lá no fundo do buraco, a gente não vê nada de bom em nós mesmos. Nós não conseguimos reconhecer que, apesar das nossas condições, Deus pode continuar usando a cada um de nós. Só que Elias, a história dele, o exemplo dele, vem para dizer que nós não somos os únicos, não somos os primeiros e nem seremos os últimos a passarmos por esse tipo de situação. Mesmo os cristãos mais consagrados e as pessoas mais bem-sucedidas lidam com depressão e às vezes até os pensamentos suicidas. A história de Elias nos dá esperança de que Deus também nos ajudará a sair dos nossos piores dias. Se por acaso você tem enfrentado essa batalha, como um jovem adventista, eu imagino que você tenha escutado. Porque eu, quando tive o diagnóstico da ansiedade, eu ouvi das pessoas da igreja. Você precisa orar mais, você precisa ler mais a Bíblia, você precisa buscar mais a Deus. Se você orar, você sai dessa situação. E não é assim. Assim como o corpo adoece, a mente também adoece. E era naquele período mais difícil que eu mais buscava a Deus. Era um período em que eu orava incessantemente. Eu sei que muitas das minhas orações eu agradeço por não terem sido ouvidas, porque muitas vezes eu orei, Senhor, eu não quero acordar amanhã. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, me deixa dormindo aqui. Quando eu fechar meus olhos, faça com que eu acorde só no dia da tua volta, porque eu não aguentava mais. E eu sei o que é sentir isso. Eu sei o que é essa angústia. Então, jovem, se você tem passado por isso, saiba que você não está sozinho. Mas saiba de uma coisa, você precisa buscar ajuda. Procure um bom psicólogo, um bom psiquiatra, faça o tratamento certinho, pratique exercícios físicos, cuide da sua alimentação e busque a Deus. Se tudo estiver alinhado, a nossa vida consegue se reerguer outra vez, consegue ir para frente. Eu espero você aqui amanhã para mais um dia de estudos, mas claro, aproveita que você está aqui, compartilhe esse vídeo com a galera lá da sua classe.